Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, fique à vontade. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta hora e quero usar como referência Gênesis 35. Acompanhe comigo. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Gênesis 35, versículo 1. Se nós queremos entender e compreender melhor o porquê e por qual motivo Deus está falando assim e isso com Jacó, é preciso nós lermos Gênesis 34. Eu te aconselho a fazer isso, leia, releia quantas vezes você quiser, mas eu quero resumir para você um pouquinho da história do que aconteceu em Gênesis 34 e então, depois disso, vou conseguir te explicar um pouquinho melhor o porquê Deus disse isso para Jacó e por qual motivo. Em Gênesis 34 é nos relatado, o momento em que Jacó com sua família acampa em uma terra de Canaã, e ali já é uma terra que já estava habitada por um povo, e a sua filha, a filha de Jacó, Diná, uma adolescente, creio eu, como muitas da sua idade, com aquela curiosidade que é normal de querer conhecer coisas novas, pessoas novas, ela então saiu para dar um passeio, para conhecer a cidade, conhecer as pessoas, que é muito natural. E ali havia um jovem chamado Siquém, filho de Amor. Amor era príncipe daquela terra. E Siquém, vendo Diná, ele então, de uma forma violenta, ele tomou Diná, resumindo nossos dias de hoje, ele abusou sexualmente dela, e isso nunca foi bom, Se não é bom hoje, imagina naquele tempo. Isso para a mulher naquele tempo era uma desonra muito grande. E o que aconteceu? Siquém, ao fazer isso, ele se apaixonou por Diná. Então ele procurou seu pai, relatou o que tinha acontecido e falou: olha, pai, aconteceu isso, então, mas eu quero consertar o meu erro, eu quero casar com Diná, quero assumir ela, então vamos até o seu pai, vamos contar o que aconteceu e quero tê-la como mulher. Ok, se quem fez isso com seu pai e procurou Jacó, conversou, explicou a situação. Jacó e seus filhos souberam disso. E Jacó, ele, no meu entender, ele aceitou a proposta. Ou seja, a minha filha foi desonrada, mas pelo menos Siquém está sendo um homem para assumir o seu erro. Aparentemente, tudo bem, mesmo Siquém fazendo o erro, ter feito o que ele fez. Isso aos olhos de Jacó soou-se como uma boa atitude, E foi proposto para Jacó uma aliança familiar, uma aliança territorial e uma aliança financeira. Mas qual foi o erro de Jacó? Qual foi o erro de Jacó? O erro de Jacó foi não ter consultado a Deus para saber se essa aliança era ou não da vontade de Deus. Mesmo parecendo boa aos olhos de Jacó, poderia não ter aprovação de Deus. E houve uma consequência para isso. Se você ler e reler Gênesis 34, você vai entender qual foi a consequência. Eu não quero aqui detalhar para não tomar muito tempo, porque eu quero voltar para o versículo que nós lemos. Primeira coisa que Deus fala com Jacó: levanta-te. Levanta-te. É a primeira coisa que Deus fala com Jacó. Deus só fala assim com quem está caído, com quem está fora do teu caminho ou com quem está sentado à beira do caminho. Se nós estamos afastados, desviados do caminho da verdade, a única coisa que Deus vai falar conosco é: se levante, se coloque em posição,
volte para o meu caminho. É a primeira e única coisa que Deus vai falar conosco. Dependendo da nossa resposta, Deus vai continuar falando conosco. É a primeira coisa. Porque a decisão que Jacó tomou de fazer uma aliança com aquele povo sem saber a opinião de Deus, trouxe uma consequência para Jacó e para sua família, que por algum instante, por algum momento, tirou Jacó do propósito original de Deus para a sua vida. E isso acontece em nossas vidas. Quando nós fazemos alianças que aparentemente são boas, mas que não têm a aprovação de Deus, essas alianças podem nos tirar do caminho da verdade, podem nos tirar da presença de Deus e do propósito original que Deus tem para nossas vidas. Seja qual for a aliança que nós desejamos fazer, seja em relação a relacionamento pessoal, como namoro, noivado, casamento, alianças em questão de trabalho, que envolve finanças, alianças de território, ou seja, de mudar de lugares. Todas essas atitudes, por Deus, às vezes são vistas como alianças. E nós precisamos estarmos atentos para isso. Se nós temos com Deus uma aliança, nós temos que entender que nem toda aliança que nós queremos fazer com algumas pessoas ou algumas coisas, mesmo sendo boa aparentemente, tem a aprovação de Deus. E para nós fazermos essas alianças, nós precisamos saber se Deus aprova ou não. Isso é muito importante, né? Porque Jacó fez com aquele povo uma aliança que seu avô Abraão, há um tempo atrás, não recomendou e não fez. Se eu não me engano, está lá em Gênesis 22 ou Gênesis 26, alguma coisa assim, em que Abraão fala para o seu servo: tome para o meu filho uma esposa, mas que não seja da terra de Canaã, que não seja alguém que tenha nascido, que seja Eveu, Perizeu, Cananeu. Se você ler, você vai entender. E isso trouxe consequências dessa aliança, né? Como disse para você, Jacó fez aliança territorial, financeira e familiar. Está no versículo 9, do versículo 9 até o versículo 11, em que é proposto para Jacó essa aliança. Ele aceitou. E segunda coisa que Deus fala com Jacó: sobe a Betel e habita ali. Betel no original quer dizer casa de Deus. Ou seja, primeira coisa, se levante, se põe em posição, né? A segunda coisa Jacó, volte para minha casa, habita ali, ou seja, não saia da minha casa, não saia. A terceira coisa que Deus disse para Jacó e me chama muita atenção, e isso me ensina muito: faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face do teu irmão Esaú. O que isso quer dizer? O que quer dizer fazer altar? É eu me levantar, é eu voltar para a casa de Deus, ali fazer um altar. Altar é conserto, é fazer um conserto com Deus, é consertar algo que foi quebrado. No caso, uma aliança que foi quebrada, não por Deus, porque Deus ele é fiel. Quando Deus faz conosco uma aliança, ele é fiel a essa aliança. Ele quer de nós a mesma fidelidade, mas ele sabe que nós somos falhos. Mas mesmo por isso ele permanece sendo fiel, mesmo nós falhando, ele permanece sendo fiel e não quebra a sua aliança. Então Deus falou: olha, Jacó, se levanta, sobe a Betel, ou seja, volte, sobe a Betel e habita ali, ou seja, volte para a minha casa e permaneça ali, e faz um altar, faz um concerto comigo. E o que eu quero dizer para você, isso é para mim primeiramente. É para mim primeiramente. Eu creio que Deus está falando com algumas pessoas que estão fora do caminho da verdade. Pessoas que por algum motivo deixaram de caminhar e estão sentadas à beira do caminho, querendo ouvir algo de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas que saíram
do centro do propósito original de Deus para a sua vida. E isso fez com que você se desviasse do caminho que Deus tinha proposto para você. Mas Deus conhece o teu coração, Deus sabe a sede, a vontade que ainda há no teu coração, o desejo de voltar a caminhar no caminho. E lá em João 14, Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Eu tenho certeza que você quer voltar para esse caminho, mas Deus quer o quê? Que você se levante, que você se posicione. A decisão de se levantar, a atitude, ela é sua. Você às vezes está procurando: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir a tua voz. A única coisa que Deus vai falar com você nesse instante, a princípio, nesse momento, é: se levante, se põe em posição. Depois que você tomar essa atitude, Deus vai começar a falar com você outras coisas, como falou com Jacó. Ou seja, volte para a minha casa, volte para a igreja, volte para a igreja. Terceira coisa, faça com Deus um concerto, renove o seu altar, renove o seu altar, entregue a tua vida a Cristo, reconheça as suas falhas, diga isso para Ele. Se for necessário liberar perdão, libere perdão, porque isso é importante. A dificuldade em perdoar alguma coisa, algum acontecimento, ou pessoas que lhe fizeram algo no passado, isso tem sido um empecilho muito grande para que pessoas voltem a caminhar no caminho da justiça e da verdade, que é Cristo. Olha, como disse para você aqui agora há pouco, Jacó tomou uma decisão de fazer uma aliança com o povo, a qual Deus não aprovou. E quando nós fazemos alianças com pessoas que não têm aprovação de Deus, ou com situações como trabalho, faculdade, ou casamento, namoro, não sou contra você querer fazer uma faculdade, você querer ter um bom salário. Isso é algo que todos nós desejamos, mas nós temos que entender que aquilo que é bom para mim, com que eu quero fazer uma aliança, talvez não seja bom aos olhos de Deus. Por quê? Porque aquilo vai nos afastar de Deus, vai nos afastar do caminho de Deus, e Deus não quer isso, e Deus sempre tem o melhor para nós. Em Gênesis 32, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, Jacó teve um encontro com Deus. Ali a sua história foi mudada, o seu nome foi mudado, né? E ele deixou de se chamar Jacó para se chamar Israel. E a partir dali ele começou a ter com Deus uma nova história, a viver mais na dependência de Deus. Quando nós decidimos, quando nós tomamos essa escolha de vivermos mais na dependência de Deus, nós estamos dizendo: olha Deus, eu tenho contigo uma aliança. Então, tudo que eu fizer hoje, a partir de hoje, eu vou saber do Senhor se tem a tua aprovação ou não, se é ou não da tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescenta dores. Nós precisamos entender isso. Só que por algum momento Jacó, assim como nós, ele quis tomar uma decisão, tomou a decisão sem consultar a Deus, tomou a decisão e teve uma consequência muito ruim. Se você quer saber qual é essa consequência, leia e releia Gênesis 34, aí você vai entender o porquê Deus está falando assim com Jacó em Gênesis 35, versículo 1. Estou aqui resumindo para que você possa entender da melhor forma possível que Deus quer de nós, que Deus quer de você, que por algum motivo parou a caminhada com Cristo, que se assentou à beira do caminho, que se desviou do caminho da verdade. Esta palavra não é para te julgar, para te condenar, porque assim como você, eu também sou pecador e estou sujeito às paixões do mundo, se Deus não tiver misericórdia da minha vida.
mas enquanto eu tiver entendimento dessa palavra, eu quero aplicar esta palavra na minha vida, porque é preciso estarmos sempre em vigilância, caminhando no caminho da verdade, que é Cristo, clamando a Ele a sua misericórdia nos momentos em que nós estivermos nos sentindo fracos, pressionados por alguma circunstância, porque circunstâncias acontecem e vêm com muita pressão para nos arrancar da presença de Deus, para nos fazer sair fora do caminho, para nos deixar sentado à beira do caminho a ver navios, como nós ouvimos aí no popular. Então entenda que mais importante do que qualquer aliança, projeto pessoal que você tenha, é saber se a vontade de Deus é a mesma que a nossa, para que a gente não venha passar por uma situação semelhante com Jacó. Mas se passarmos, que a gente tenha atitude de se levantar, se posicionar, de voltar para a casa de Deus, de ali fazer um concerto com o Senhor. Espero que de alguma forma o Senhor tenha falado com você nessa palavra. Você que está sentado, que está fora do caminho do Senhor, se levante, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele está voltando e não vai demorar. Amém? Graça e paz para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa e que o Espírito Santo venha trazer luz sobre a sua vida, sobre o entendimento dessa palavra para a sua vida. Amém?